Fala galera, eu sou o Leandro Cabral e esse é um quadro onde eu respondo algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram durante a semana. E hoje eu vou contar para vocês se eu já vivo de dividendos, vamos falar um pouquinho sobre crises e como lidar com empresas que não pagam dividendo. Então se esse assunto é do seu interesse, já vai deixando seu like e fica aqui comigo que vai ser bem interessante essa aula. Bom, se é a sua primeira vez por aqui, meu nome é Leandro Cabral e esse aqui é o canal 500 Pratas. O objetivo aqui é te tornar um investidor melhor. Conheça meu curso 500 Pratas Lite, agora está na versão 2.0, o link está aqui na descrição. Bom, então vamos ver quais foram as perguntas de hoje. Primeiro, você já vive de renda dos seus dividendos? Ele já cobre seu custo de vida? Bom, isso aqui, gente, é uma coisa muito legal, porque quando a gente entra nessa vibe aí de investidor, que provavelmente muitos de vocês estão entrando agora, a gente faz esses cálculos, né? Você faz o cálculo, bom, eu vivo com R$2.000 por mês, quanto eu preciso ter investido? Aí você vai avaliar lá, vai mais ou menos qual que é o yield das empresas que você vai ter em carteira, se você vai ter mais empresas, fundos imobiliários, enfim. E você chega a um valor lá, né? Não, eu preciso de 400 mil, 500 mil, 600 mil reais investido, isso aí já tá bom. Só que aí o que acontece? Muitas vezes, quando você se torna investidor, você muda o seu mindset, você começa a correr atrás de ganhar mais dinheiro e você acelera o processo de acúmulo de patrimônio. E às vezes você atinge aquele valor que você gostaria, né, para você viver dividendos antes do prazo planejado. E aí você vai fazer o quê? Você vai parar de trabalhar? Não faz muito sentido. Então assim, quando eu comecei o meu processo de acúmulo de patrimônio para viver de renda, eu tinha um objetivo, eu queria ganhar um valor X por mês de dividendos. E esse valor eu já atingi. Mas aí o que acontece? Eu, como sou minimalista, eu não tenho interesse nenhum em acumular coisas. Eu não tenho interesse nenhum em ter uma casa grande, um carro grande, ter roupas de marca, eu não tenho interesse nenhum nisso. O que eu tenho como sonho é acumular experiências. Eu quero viajar, eu quero rodar o mundo, eu sou piloto de avião, eu tenho um sonho de tirar a minha habilitação para voar no Alasca, porque todos os pilotos de avião adoram voar naquele lugar lá, é o desafio extremo assim da pilotagem, vamos dizer. Só que tudo isso aqui, ó, precisa de dinheiro, precisa de muitos dividendos. Então o que acontece? Se eu fosse manter a minha vida simples aqui, eu já poderia me declarar independente financeiramente, já poderia viver de renda. Só que aí, gente, quando você atinge aquilo, você pensa, caramba, eu vou parar de trabalhar? Não faz sentido parar de trabalhar. Então você continua acumulando patrimônio para que você possa talvez realizar aqueles seus sonhos que antes eram apenas ilusões, né? E aí você percebe que aquelas ilusões que você tinha pode se transformar em sonho, daqui a pouco esse sonho se transforma em realidade. Então é por isso que você não para. E aí o que eu digo é assim, ó, não existe um ponto perfeito, porque e nem uma transição assim, ó, você que está iniciando tem aquela visão, poxa, eu preciso de 2.000 por mês, aí você vai acumulando, reinvestindo em dividendos, poxa, bateu 2.000 por mês, pede a conta da empresa, vou curtir a vida vivendo 2.000 por mês. Ninguém faz isso, tá? Ninguém faz isso, eu conheço vários investidores que já chegaram a um ponto que poderia viver de renda e ninguém faz isso. O que você faz é uma transição suave, você vai trabalhando cada vez menos. É claro que hoje eu ainda estou numa fase da minha vida que eu trabalho pra caramba, então eu tô acumulando patrimônio, tô ganhando cada vez mais dividendos, mas vai chegar um momento que eu vou encher o saco, eu sei disso. Então eu vou fazer o quê? Eu vou começar a cortar tarefas, eu vou reduzir isso aqui, ó, o que eu posso eliminar? Isso aqui eu não vou fazer mais, não quero fazer mais. Vou ganhar um pouquinho menos dinheiro? Beleza. Só que aí eu já vou ter muitos dividendos entrando e eu vou começar a reduzir minha renda, reduzir. E eu vou reduzindo, gente, talvez eu demore 20, 30 anos reduzindo a minha renda, até que chega um momento que eu diga, agora eu não quero mais renda nenhuma de trabalho, vai vir 100% de renda passiva. Mas isso vai acontecendo de forma natural, então não pense que com você vai ser diferente. Talvez você pense isso hoje, mas quando você chegar no patamar que eu estou passando, por exemplo, onde os dividendos já cobrem o meu custo de vida simples, você vai querer, se você é uma pessoa consumista, você vai querer acumular mais patrimônio para comprar coisas. Eu, como sou minimalista, não sou consumista, mas eu tenho vontade de ver experiências, viajar, fazer coisas que são interessantes, então eu continuo trabalhando e acumulando mais patrimônio para gerar mais rendimento, para que isso se torne, para aquilo que era ilusão lá atrás, que agora virou sonho, se torne realidade o quanto antes. Então é dessa forma que funciona. Vamos para a próxima pergunta. Diz assim, é normal todo ano a gente se preocupar com crise? Alguns analistas tentam adivinhar crise. Bom, isso é normal. Sempre existiu. Ao longo da história, você pega os livros de investimento e você leia. Você vai ver que diversos analistas preveem diversas crises.
Por quê, gente? Alguém acerta. Isso aqui é igual à loteria, né? Imagine, tem 1000 analistas dizendo que vai ter uma crise. Um diz que a crise vai ser nos Estados Unidos, outro na China, outro diz que é porque o dólar vai disparar, outro diz porque a nossa bolsa vai quebrar, porque o Brasil vai se tornar uma Venezuela. Cada um diz uma coisa. Alguém pode acertar. Alguma coisa vai acontecer. O tempo todo o mundo está dinâmico, o tempo todo está acontecendo coisas. Quem chutou e acertou, tá rico. Entra para a história. Então é por isso que existem diversos analistas chutando o tempo todo. Até porque, assim, ó, qual é a profissão de um analista? Analisar e dizer alguma coisa. Então, se um analista ele fica um mês sem te dizer que uma ação vai subir, que uma crise vai bater, o que ele está fazendo então? A profissão dele é analisar e te dar uma opinião. Ele tem que falar alguma coisa, ainda que não tenha nada para falar. Então é por isso, gente, que existe o tempo todo analistas prevendo crises. Esqueça isso. Foque nos sinais, esqueça os ruídos. Ninguém tem como prever porra nenhuma, nem vidente não consegue prever. Previsão de meteorologia, que tem um monte de radar, coisa arada, os caras vivem errando. Quem dirá o mercado? Quem dirá o mercado de investimentos que você não tem como entender a cabeça das pessoas? Então, esquece esse negócio de previsão e foca em ganhar dinheiro e fortalecer cada vez mais o seu aporte. Bom, vamos lá. Como lidar com empresas que não pagam dividendos no período de fruição? Interessante, né? Você já está no período de fruição, você já está vivendo de renda e você tem uma empresa na sua carteira que não paga dividendos. Olha só, você tem que ter um planejamento enquanto você está formando a sua carteira, acumulando patrimônio, e você tem que decidir quais são os tipos de ativos que você vai ter em carteira. Se são pagadoras de dividendos, se estão ativos apenas de crescimento, enfim. E você vai fazendo essa gestão. Agora, é natural que quando você chegue numa fase, não, agora estou aposentado, estou vivendo de renda, você vai ter que migrar a sua carteira para ativos que gerem mais renda, é mais interessante. Ou você vai ter que ir fazendo a venda, né? Cria um plano de venda e todo mês você vende um pouquinho daqueles ativos que estão na sua carteira, que possibilitam o crescimento, mas que não pagam dividendos. Agora, o que eu faço hoje? Quando eu comecei a montar minha carteira, eu tinha tanto empresas de dividendo como de crescimento bem equilibrado. Não importava muito, porque o meu objetivo principal naquele primeiro momento era acúmulo de patrimônio. Eu já estou numa fase que eu preciso moldar a minha carteira cada vez mais para a geração de renda. Então hoje eu dou mais prioridade para ativos que pagam bastante dividendos e eu vou deixando cada vez mais para trás, conforme eu vou fazendo meus aportes, aqueles ativos que são de crescimento. Mas eu sempre quero tê-los em carteira, porque eu posso pegar uma small cap aí de crescimento que pode explodir e aí eu faço remanejamento, eu vendo o excesso e trago ela para aqueles ativos que me geram bastante renda. E também eu procuro sempre hoje ativos que estão crescendo, mas que já tem uma tendência a pagar dividendos. A gente tem várias small caps, empresas de crescimento, que elas trabalham, por exemplo, com payout de 50%, 40%, a WEG, por exemplo. A WEG trabalha com payout de 50%. Ou seja, ela é uma empresa que ela tem vontade de crescer, ela está expandindo, comprando novos ativos, só que ao mesmo tempo a metade do lucro ela já vai distribuindo. Então ela já tem uma política de dividendos. Isso leva a gente a entender que quando essa empresa não tiver mais muito para onde crescer, para onde expandir, ela vai fazer o quê? Ela vai começar a distribuir cada vez mais dividendos. Então esse tipo de empresa também atende muito essa necessidade. Então são essas as jogadas aí que você tem que ir observando para decidir ter ou não ter uma empresa que não paga muito dividendo ou que não paga dividendo no período de fruição, quando você já está vivendo de renda ali, né? Espero que você tenha aprendido um pouco mais dessa aula. Deixe seu like se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos e deixe aí nos comentários se ficou alguma dúvida. Até a próxima aula e boas festas aí para vocês. Fui!